Olá pessoal, tudo bom? Então vamos agora para a nossa próxima aula. Hoje a gente vai falar de um algoritmo que testa a existência ou não, né, de um caminho entre um par de vértices de um digrafo, tá bom? Mas antes a gente vai ver aqui os melhores momentos da aula anterior, tá bom? Para dar uma reforçada aqui nos conceitos. Então, na aula anterior a gente falou dos digrafos, né? E também falou dos grafos, né? Mas daqui a pouco eu falo de novo dos grafos, vai aparecer aqui depois. Então, o que que é um digrafo? Ele tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Os vértices a gente representa com esses círculos, os arcos são flechinhas, né? E ali, falando agora mais formalmente, o arco é um par ordenado de vértices, tá? Então, no caso, quando eu escrevo assim VW, existe uma ordem. Então, o arco VW é diferente do arco WV, tá? Então, o arco VW significa que existe um arco saindo de V e indo para W, tá bom? Então, aqui tem arco indo de A para B, de B para D, de B para I e assim por diante. Ops. Bom, aí a gente falou também de como. Eu estou passando rapidinho, tá? Porque é só melhores momentos aí da aula passada. Bom, e aí a gente estava falando também sobre como especificar um digrafo, né? Então, como que eu falo para você, ó, o digrafo que eu tô te dando é esse aqui, né? Eu posso desenhar para você, ou eu posso te dar a lista dos arcos desse digrafo, né? Aí o grafo, né, ele é um digrafo simétrico, ou seja, todo arco ele tem se ele está indo de B para E, por exemplo, vai ter um arco voltando de E para B, tá? Então ele sempre tem um arco que a gente estava chamando de antiparalelo, né? Então a aresta vai ser esse par de arcos antiparalelos, tá bom? Então aí na aresta a gente vai dizer que ela é um par não ordenado, tá? Porque aí se eu falo para você aresta BA e AB é a mesma aresta, tá? Então ela é um par de arcos antiparalelos, que seria o arco BA e o arco AB. Mas aí como, né, eu sei que vai ter o arco indo e o arco voltando, eu posso dizer que a aresta AB ou aresta BA tanto faz, tá bom? E aí eu vou desenhar até assim, ó, sem a orientação, tá bom? Então, na literatura a gente encontra também o termo, até acho que mais conhecido, é grafo não orientado. E aí, quando é grafo orientado, né? Então, grafo orientado e grafo não orientado, tá? Esse termo de grafo não é usado em todos os textos aí, tá bom? Aliás, em grafos e digrafos, essas coisas não tem uma nomenclatura padrão, tá bom? Sempre que vocês forem ver nos livros, eles vão fazer definições, todas as definições do zero, e aí pode ser que a definição de um livro não seja exatamente igual a de outro, embora tem muita coisa que é definida da mesma forma, né? Senão também virava uma salada mista, né? Aí a gente falou também de como representar o grafo e o digrafo, aresta e vértice em C, né? Então o vértice para a gente é ser um número inteiro, o arco é um par de vértices, né? Então tem o vértice V e tem o vértice W, sendo que aqui a gente vai considerar que o arco sai de V e vai para W, tá bom? Então eu podia dizer que o V é a origem do arco e o W é o destino, né? E aí a gente vai trabalhar com esse V maiúsculo aqui do vertex, né? Em vez de escrever int, tá? Mas é a mesma coisa. Tem um define aqui que diz que é a mesma coisa, tá bom? Aí a gente também falou de como representar isso no computador, né? E aí a gente começou falando da matriz de adjacência, a gente não viu ainda esse vetor de listas de adjacência, né? E aí o que era a matriz de adjacência? É uma matriz que ela vai ter, se eu tenho o número de vértices é V maiúsculo, então ela vai ter V linhas e V colunas. E aí, se eu quero, para saber se existe ou não existe um determinado arco VW, eu vou ter que olhar na posição VW. Se tiver 1 é porque existe o arco. Se tiver 0 é porque não existe o arco. Tá bom? Então aqui no caso, ó, 0, 1, por exemplo. Então linha 0, coluna 1.
Tá, então a linha é a origem do arco e a coluna é o destino, né? Então o arco sai de 0 e vai para 1. Então tem um 1 aqui. Olha que não tem na linha 1 e coluna 0, porque não tem o arco antiparalelo aqui, tá bom? Bom, e aí assim por diante. Consumo de espaço, então, vai ser v ao quadrado, né? E é bem fácil de implementar. Deixa eu tirar isso aqui. Aí a gente falou da estrutura do digrafo, né, com D minúscula, que eu vou falar em português, tá, pessoal? Então, digrafo com minúsculo é a estrutura, né? Aí o que que ela tem? Ela tem o número de vértices e o número de arcos. E aí ela vai ter a matriz de adjacência, tá bom? É um ponteiro, né, para a matriz de adjacência. E aí quando a gente falar do digrafo com D maiúsculo, ele vai ser um ponteiro para o digrafo, tá? Então, quando eu quiser falar da estrutura, eu vou falar com D minúsculo. Quando eu quiser falar do ponteiro para essa estrutura, eu vou escrever com D maiúsculo, tá bom? Então, para quem já programa em Java, a gente está acostumado a dar nome para as classes lá no Java com letra maiúscula, né? Então aqui quando você vê com letra maiúscula é igual no Java, né? Quando aqui ó, no Java, se você falasse assim de grafo G, você sabe que o G ele é um apontador para um objeto do tipo de grafo, né? Se fosse no Java. Então aqui vai ser um ponteiro para uma estrutura do tipo de grafo com D minúsculo, tá bom? E aí o que, que a gente tem que visualizar na nossa cabeça, né? Quando a gente declara uma estrutura desse tipo aqui, ó, de grafo G. Então, na verdade aqui eu estou declarando um ponteiro, né? Então o G ele é um ponteiro para essa estrutura de grafo aqui, tá bom? Aí lá na estrutura eu vou ter o número de vértices, o número de arcos e o ponteiro para a lista de adjacência, tá bom? E aí lembra que no C a gente não consegue alocar a matriz de uma vez, a gente tem que alocar o vetor e depois é um vetor de ponteiros, né? Então não é um vetor de inteiros, é um vetor de ponteiros para inteiros. E aí esse ponteiro vai apontar o vetor que eu vou alocar. Então em cada posição desse vetor eu vou alocar um outro vetor, tá bom? Aí a gente falou dessa função aqui que aloca a matriz e inicializa ela toda com o mesmo valor aqui, tá? Então que no caso a gente vai começar essa matriz lá com zero, né? Pro caso aqui dos grafos e dos digrafos, tá? Mas eu poderia passar qualquer valor aqui. Então eu recebo o número de linhas, o número de colunas e o valor que eu quero inicializar a matriz. Aí o código aqui faz uma malloc, então ele primeiro faz uma malloc desse vetor, depois no for aqui ele vai para cada linha i aqui, ele vai fazendo uma malloc desse vetor que está desenhado aqui na horizontal, tá bom? E aí depois ele faz os dois fors aqui inicializando a matriz com o valor val, tá bom? Eu estou passando rapidinho aqui, porque enfim, se alguém não viu a aula anterior, dá uma olhada na aula anterior, tá? Aí a gente viu lá a complexidade de tempo vai ser θ de R vezes C, tá bom? Aí depois lá, ainda nos melhores momentos da aula passada, a função para inicializar os digrafos aí, o que, que ela faz? Ela então declara um ponteiro, ela devolve um ponteiro lá do digrafo, né? Aí o que, que ela tem que fazer então? Ela aloca o digrafo e aí ela diz, aí você quando vai chamar essa função você tem que falar quantos vértices que vai ter o seu digrafo, né? Aí ela guarda aqui, ó, no V, quantos vértices vai ter o digrafo e inicialmente não vai ter nenhum arco, tá? E aí ele faz a alocação dessa matriz V por V, inicializando todas as posições com zero, ou seja, ninguém é adjacente a ninguém, tá bom? E aí depois, quando você quiser inserir arcos no digrafo, aí você vai chamando a função que insere arco no digrafo, tá bom? Só uma dúvida aqui, ó, que um colega de vocês me perguntou até no WhatsApp, que é com relação a esse malloc aqui, né? Então assim, ó, tem um compilador que vai reclamar aqui. Eu não sei nem qual que é o padrão, tá? Porque sei lá, eu acho que depende da versão do compilador. Eu não sei, não tenho 100% de certeza aqui para falar. Mas em muitos casos o compilador não vai aceitar isso aqui. Por quê? Porque a função malloc
ela devolve um ponteiro genérico, que é o void asterisco, né? E aí eu precisaria fazer um typecasting aqui, para eu atribuir para esse ponteiro para digrafo, tá? Então eu teria que colocar aqui, quer ver? Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Eu teria que colocar assim, ó, vamos ver aqui como é que tá aqui. Vamos ver se eu consigo copiar aqui. Tá, ótimo. Então eu só teria que fazer um typecasting aqui, ó. Tá? Tem alguns compiladores. Eu acho que pode ser que tenha algum compilador que aceite isso ou que só dê um warning, né? Eu não tenho certeza, tá bom? E aí o size of também, você poderia colocar assim, ó. Ops. Size of dgraph. Com o D minúsculo, tá? Não com o maiúsculo. O D maiúsculo é ponteiro, o D minúsculo é a estrutura. Na hora de dar o malloc, eu tenho que alocar a estrutura. E aí eu guardo a estrutura no ponteiro, né? O malloc vai me devolver o ponteiro para o que ele alocar. Tá bom? Eu não posso alocar. Então, por exemplo, para ponteiro de digrafo, pode ser que o malloc aloque 2 bytes, vai? Vou chutar aqui. Então, possivelmente o malloc vai alocar 2 bytes. Agora, quando eu coloco assim, ó, com D minúsculo, ele vai alocar os bytes para um inteiro lá, que é o número de vértices, que aí acho que são 4 bytes, né? Depende, eu não sei de cor, tá, pessoal? Porque no C também não é padrão, né? No Java o int são 4 bytes. Então, se vamos supor que são 4 bytes. Então, ele alocaria 4 bytes do campo V, que é o que guarda o número de vértices, mais 4 bytes do campo A, que é o que guarda o número de arcos, e mais, vamos chutar aqui, 2 bytes para guardar o ponteiro da matriz. Então, ou seja, seria um malloc que ele alocaria 10 bytes, né, com o D minúsculo. E com o D maiúsculo ele alocaria 2 bytes. Tá? Eu estou chutando aqui que o ponteiro ocupa 2 bytes. Ou seja, o correto então é fazer com D minúsculo, tá bom? Quando eu coloco assim, ó, asterisco G, o que no C significa asterisco G? Significa conteúdo de G, né, basicamente. E aí, conteúdo de G, se o G é um ponteiro de um digrafo, o conteúdo de G é uma estrutura do tipo de grafo com um D minúsculo lá, né? Então o sizeof, ele aceita também você passar para ele uma variável, vamos dizer assim, né? Porque é o caso aqui, e aí ele vê o espaço que isso ocupa, né? Então assim, ele vai ver que o asterisco G que você está falando aqui é justamente o digrafo com D minúsculo lá, tá? Ele vai entender isso, tá bom? Agora, por que fazer assim, então, né? Porque aí, tipo, vamos supor, se eu mudasse aqui, colocasse int, né? Ou sei lá, ponteiro para int. Aí aqui ele ia alocar um int, tá? Então assim, eu não ia precisar voltar aqui e mudar size of, trocar isso aqui também por int. Então muitos programadores preferem fazer assim, porque depois, se ele trocar aqui, ó, apaguei aqui assim. Depois, se ele trocar aqui, ó, o tipo, ele não vai precisar mexer aqui, ó, porque aí a linguagem já vai entender que você quer o conteúdo do que está sendo apontado pelo que você declarou aqui, tá bom? Questão de gosto, tá? Voltando aqui. Tá, beleza. Agora sim vamos começar, né? A conteúdo novo aqui. Então vamos continuar com as funções básicas, né? Então vamos fazer a função que insere um arco no digrafo. Então ela recebe como parâmetro o ponteiro do digrafo e o V e o W que você quer inserir o arco de V para W, tá bom? E aí não devolve nada, tá? A função é void. Aí então o que acontece, tá? Ó, a especificação da função, né? Se V for igual a W ou o digrafo já tem o arco que você quer inserir, aí a função não faz nada, ela não vai dar erro, tá? Não vai imprimir nada na tela, ela simplesmente não faz nada, tá? Então o que a função faz aqui? Ela verifica que o V é diferente, se o V é diferente de W e esse arco ainda não foi inserido.
tá? Aí, se isso tudo for verdade, aí sim ele coloca um na matriz e dá um mais no A, tá bom? Porque, ou seja, né, por que que eu preciso fazer essa verificação aqui? Eu poderia simplesmente colocar um, porque se já era um antes, eu coloco um de novo, não tem problema. Mas eu quero contar quantos arcos eu inseri no grafo, né? Então, se eu já inseri esse arco, eu não vou contar de novo, tá bom? Por isso que tem esse if. E aqui não tá sendo permitido o arco do V para o W quando o W é igual a V, porque isso a gente chama de laço, né? Quando um vértice tem um arco dele para ele mesmo, a gente chama isso de laço, tá? Enfim, aí tem que ver, assim, depende, os grafos ou os digrafos, né? Eles podem ser usados em vários contextos diferentes. Então pode ser que em algum contexto você queira ter essa existência desses laços aí, tá? Mas no geral a gente não vai ter, assim, por padrão, tá? Nessa disciplina a gente vai assumir que não tem esses laços aí nos grafos ou nos digrafos, tá bom? Então não tem aresta de um vértice para ele mesmo e também não vai, se for grafo, né? E se for de grafo não vai ter arco de um vértice para ele mesmo, tá bom? Depois a função que remove um arco, né? Mesma coisa, você passa o ponteiro do digrafo e passa o vértice V e o vértice W para remover esse arco VW. E aí a mesma coisa, ele precisa verificar se o arco existe, tá? Então se o arco não existir, a função não faz nada. Se o arco existe, ele vai lá, põe zero e faz um menos menos no número de arcos, tá bom? Porque a nossa estrutura aí, ela sempre vai estar atualizada aí com o número de arcos que tem no digrafo. Agora essa função é para mostrar o digrafo, tá? Então, por exemplo, aí como que ela vai, qual o formato, né? Em que formato que ela vai mostrar o digrafo? Ela vai listar todos os vértices, então do zero até o V menos 1 lá, né? Que lembra que tem V vértices, V com V maiúsculo, tá? Vou falar V, mas é V com V maiúsculo. Então, se tem V vértices e eu começo do zero, né, e vou de 1 em 1, então vai ser do zero ao V menos 1. Então, ele lista todos os vértices e aí coloca assim, dois pontos, e aí coloca o rótulo dos vértices que esse aqui no caso que está aqui à esquerda é adjacente, tá? Então isso assim, né, é o arco saindo de zero e indo para 2. Então essa linha está me dizendo que tem um arco saindo de zero para 2, outro de zero para 3, outro de zero para 4. Aí aqui essa linha está me dizendo que não tem nenhum arco saindo de U. Aí aqui arco saindo do 2 indo para o 1 e indo para o 4, tá? E assim por diante, tá bom? Então esse de gráfico que a gente está vendo aqui, quando a gente chamar essa função aqui, show, de grafo, eu não vou falar isso aqui em inglês não, vou falar só show, tá? Porque na verdade assim também, né, pessoal, isso é um problema do C, na verdade, né? Quando a gente, no C++ é orientado a objeto, o C não é. O que que acontece? Se fosse orientado a objeto, a gente teria uma classe de grafo que nessa classe teria o método show, tá? Como não é orientado a objeto, então aí a gente acaba tendo que botar um nome assim, né, desse jeito aqui que está aqui. Para ficar claro, né, esse é o show do digrafo, né? Eu posso ter o show do grafo, né, e por aí vai. Tá bom, então se eu chamar a função show aqui nesse digrafo, ela vai ter que imprimir isso aqui. Então vamos ver como que a gente implementa essa função. Então eu recebo aqui como parâmetro o ponteiro, né, do digrafo, e aí eu vou lá, para cada vértice do digrafo, eu imprimo o vértice, né, com os dois pontos aqui, né, e aí depois eu vou olhar lá na matriz de adjacência, né, eu vou agora pegar, considerar todos os Ws, né, e aí eu vou olhar se existe o arco VW, tá? Se existir, aí eu imprimo o W na lista dos vértices que tem arco, né, do V para W, tá bom? E aí depois que depois que eu imprimir todos os arcos, depois que eu imprimir todos os vértices que eu consigo, que tem arco, né, de V para W, aí eu imprimo um pula-linha, tá bom? É tranquila a função, né? Tranquilo de entender. Consumo de tempo também, né? Assim, basicamente,
eu vou fazer igual ele está fazendo, contar linha por linha, né? Então, quantas vezes essa linha 1 aqui vai ser executada, né? Ela vai ser executada V vezes, né? Uma vez para cada vértice. E essa aqui, uma vez para cada vértice. E essa aqui, ó. Essa aqui eu vou executar, a cada vez que eu chegar na linha 3, eu vou executar V vezes. E quantas vezes eu vou chegar nessa linha? V vezes. Então, quantas vezes essa linha vai ser executada? V ao quadrado vezes, tá bom? E aí, as que estão dentro aqui, ó, o 4 e o 5, a mesma coisa, V ao quadrado, V ao quadrado. Aqui vai ser no máximo, né? Porque aqui eu não vou, se o de grafo, né, for esparso, eu não vou executar tantas vezes assim a linha 5. Mas como a gente sempre faz análise de pior caso, então no pior caso eu também vou imprimir, essa linha aqui também vai ser executada V ao quadrado vezes, tá bom? E aí esse pula-linha é V vezes, tá bom? E aí somando tudo vai dar θ de V ao quadrado, certo? É fácil de analisar esse algoritmo aqui, tá bom? Aqui, ó, só um detalhe, né? Na linha 5, ó, como é menor ou igual, não é igual, né? Então a gente coloca O, não θ, tá bom? O θ é quando assim, tanto no melhor como no pior caso, vai dar na ordem de V, né? Aqui o O vai ser no pior caso, né? Porque pode ser que no melhor caso você não vá passar tantas vezes assim naquela linha. Só que isso aqui não vai fazer diferença, né? Porque na hora de somar tudo isso aqui vai dar θ de V ao quadrado enfim, isso aqui não vai, mesmo no melhor caso, o algoritmo continua sendo θ de V ao quadrado. Mais funções básicas aqui, ó. Aí quando eu estou no grafo, né? Então não mais no de grafo. E aí eu quero inserir então uma aresta, né? Uma aresta, ou seja, não é orientada, né? Então VW, WV seria a mesma coisa, né? Então como é que eu implemento essa função? Lembra que a gente está trabalhando com a definição do grafo ser um digrafo simétrico, né? Então quando eu for inserir uma aresta VW, na verdade eu vou estar inserindo o arco VW e também o arco WV, tá bom? Então ele vai usar aqui a função do digrafo que tinha sido definida, né? E aí vai inserir o arco VW e o arco WV, tá bom? E aí fica como exercício aqui escrever a função que remove a aresta VW, tá bom? Já dá para imaginar aqui como fazer, né? Agora sim vamos ao ponto alto aqui da aula, né? Que é o algoritmo que encontra caminhos aí nos digrafos, né? Dado um par de vértices aí, a gente encontra esse caminho. Mas primeiro vamos definir o que é um caminho, né? Então o que é um caminho num digrafo, tá? Caminho num digrafo é qualquer sequência da forma V0, a gente está dando um rótulozinho aqui para o vértice, né? Então V0, V1, V2, vai tudo na sequência, né? Até chegar no VK-1, VP, né? Aí além então essa sequência, né? Esse rótulo aqui é só para dizer a ordem em que esse vértice aparece no caminho, tá bom? Então esse é o primeiro vértice do caminho, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse aqui é o késimo, né? E por aí vai. Então, dada essa sequência, para eu dizer que isso é um caminho, tem que existir o arco de VK-1 para VK, para todo K aqui de 1 até P, tá bom? Então, ou seja, o que isso está me dizendo, né? Que tem um arco de V0 para V1, de V1 para V2, de V2 para V3, de V3 para V4, até chegar aqui no final, do VK-1 para VP. Tá bom? Então, por exemplo, um caminho aqui, ó, 2, 4, 1, 3, 5, 4, 5. Vamos ver que caminho é esse, né? Ó, 2 para 4, tem um arco aqui, né? Ó. Depois 4 para 1, ó, tem um arco aqui. Depois 1 para 3, tem um arco aqui. 3 para 5, tem um arco aqui. 5 para 4, tem um arco. 4 para 5, tem um arco. Tá bom? Então, esse caminho a gente diz que é um caminho com origem em 2 e término em 5, tá bom? Então eu comecei o caminho no vértice 2 e terminei no 5, tá? Eu passei pelo 5 aqui, depois voltei nele, eu acabei o caminho no 5, tá bom?
Aí a gente vai dizer que um caminho é simples quando ele não tem vértices repetidos, tá bom? Então esse caminho que a gente tinha visto aqui não é um caminho simples, né? Porque eu fui, passei pelos 5, saí dele e depois voltei para ele de novo. Então não é um caminho simples. Agora esse aqui é um caminho simples, tá? Então do 2, 4, 1, 3, 5. Não repetiu nenhum vértice. Então é um caminho simples. Agora sim, vamos pro problema aqui, ó. Então, qual que é o problema? Dados de grafo G e dois vértices ST, obviamente são vértices aqui desse de grafo G, decidir se existe um caminho de S a T, tá bom? Então, é um problema de decisão, tá? Eu não estou pedindo o caminho, eu só estou pedindo para você me dizer se existe ou se não existe o caminho, tá bom? Por exemplo, então, se eu falar para você, ó, como entrada eu estou te dando esse de grafo e esse par de vértices aqui, ó, a origem é o 0 e o destino é o 1, a resposta tem que ser sim. Por quê? Porque existe caminho, ó, tem esse caminho aqui, ó, 0 para 2, depois 2 para 1, isso aqui é um caminho. Esse aqui é outro, ó, 0 para 2, 2 para 4, 4 para 1. Outro caminho poderia ser 0 para 3, 3 para 4, 4 para 1. Tem vários caminhos aqui, né? Mas aqui, se tiver um caminho, a resposta já tem que ser sim. E se não tiver nenhum caminho, aí a resposta tem que ser não. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, tem esse caminho, né? Beleza. Agora, se eu perguntasse assim, ó, se a origem for 5 e o destino for 4, aí vamos ver, ó, do 5 para o 4, existe caminho do 5 para o 4? Não, né? Porque ó, eu consigo. O único jeito aqui de eu sair do 5 é só por esse arco aqui, né? Aí eu venho para cá, para o 1. Aí eu não tenho nenhum arco saindo de 1. Então eu não tenho como chegar no 4. É bem fácil ver aqui que eu não consigo sair do 5 e chegar no 4. Tá bom? Então a resposta para esse mesmo de grafo, só que passando o S como 5 e o T como 4, a resposta é não. Então tá bom, então vamos ver a função que faz isso, tá? Então essa função ela recebe o de grafo G e ela vai receber também os vértices S e T e aí ela vai devolver 1 se existe um caminho, tá? Existe, aí é 1, tá? Não é o, então porque ele não é único, né? Então não é se existe o caminho, é se existe um caminho de S a T, ou ela vai devolver 0 caso contrário, quando não existe nenhum caminho de zero de S a T. E aí ela trabalha com essa suposição aqui de que o digrafo tem no máximo max V vértices, tá bom? Beleza. Agora, antes de ver o código, né, da função, vamos ver como que ela funciona, tá? Então vamos ver qual que é a ideia por trás aí desse algoritmo, né? Aqui eu acho que o slide tem duas figuras aqui repetidas, né? Acabou repetindo aqui, ó. Vamos lá, tá. Então é daqui, ó, daqui em diante. Então assim, ó, eu vou quebrar essa função em duas, tá? Então eu vou ter a função caminho, vou falar em português, tá? Caminho, que aí você passa para essa função, o de grafo, o vértice de origem e o vértice de destino, tá bom? E aí dentro dessa função eu vou fazer uma chamada recursiva que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então eu fiz a chamada inicial aqui, ó, para esse de grafo, o 0 como sendo a origem e o 1 como sendo o destino, tá bom? Então a origem é o vermelhinho, o destino é o azulzinho. Beleza. Aí a primeira coisa que o algoritmo vai fazer, ele vai pintar todo mundo de azul, tá? Então o que seria pintar todo mundo de azul? É dizer que assim, eu não visitei nenhum vértice ainda, tá bom? Então ninguém está visitado ainda. Aí agora, ó, olha aqui em cima, né, ó. Tá vendo aqui, ó, é path R, né? Que aí é a função recursiva, tá bom? Então essa aqui é uma função, essa aqui é outra, tá?
essa aqui recursiva, ela vai ser chamada dentro dessa aqui, tá bom? A gente vai ver o código daqui a pouco, mas vamos focar primeiro na ideia, tá bom? Então só peço para vocês ficarem atentos aqui na parte aqui superior, tá? Então essa é uma função, essa aqui é outra. E esse R maiúsculo tá indicando que a função é recursiva, tá bom? Então essa função recursiva, o que que ela vai fazer? Ela vai marcar todos os vértices que eu consigo alcançar a partir do vértice que eu passar aqui como parâmetro. Então eu estou passando como parâmetro o vértice 0. Né? Então o que que essa função tem que fazer? Ela tem que marcar como vermelho, né, todos os vértices como visitado, né, ou como alcançável, sei lá como é que é melhor a gente dizer, talvez como alcançável, vai? Então ela tem que marcar todos os vértices que são alcançáveis a partir do vértice 0, tá? Então quando essa função terminar, eu vou saber todos os vértices que vai existir um caminho do 0 até esses vértices aí, né? Então se tiver marcado lá como alcançável nos vértices, é porque vai existir um caminho do 0 até aquele vértice, tá bom? Então, bom, se a gente chamar essa função, depois é só a gente ver se o destino lá ficou marcado como alcançável, certo? Porque a gente queria ver se o 1 era alcançável a partir do 0, certo? Então a gente vai fazer essa chamada dessa função, ela vai marcar todos os vértices alcançáveis a partir do 0. Se o 1 tiver alcançável a partir do 0, beleza, a resposta é sim. Se não, a resposta é não, certo? Tá bom? E aí a gente vai usar agora o raciocínio recursivo aqui para resolver o problema, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu fiz a chamada então para o 0, a chamada recursiva agora, né? Então eu tenho que saber todos os vértices que são alcançáveis a partir do 0, tá? Bom, o que que eu vou fazer então, né? Eu vou fazer agora de novo. Eu vou olhar os primeiro, né? Antes de eu falar o de novo. Eu vou olhar primeiro todos os vizinhos do 0. Né? Então eu olhei aqui o primeiro vizinho do 0. É o 2. Tá bom? Bom, aqui primeiro, né? Eu já marquei o 0 como vermelho, porque assim, né? O 0 é alcançável a partir dele mesmo, certo? Então já marquei ele como vermelho. Depois eu vou olhar os vizinhos, né? Então eu vi um vizinho. Bom, esse vizinho é claro que ele é alcançável, certo? A partir do 0, né? Então eu consigo ir do 0 para qualquer vizinho meu. Então eu tô vendo esse vizinho aqui, eu vou marcar ele como vermelho. Então ele é alcançável, tá bom? Bom, se ele é alcançável, então eu consigo ir do 0 para o 2, então eu posso usar essa função recursiva agora, só que passando como 2 aqui o parâmetro. Que é assim, ou seja, eu quero saber todo mundo que é alcançável a partir do 2. Todo mundo que for alcançável a partir do 2 vai ser alcançável a partir do 0 também. Porque aí o caminho, né? Se eu tenho um caminho aqui do, sei lá, de 2 a 5, né? Então o 5 é alcançável a partir do 2. Então existe um caminho do 2 ao 5. Bom, se existe um caminho do 2 ao 5, vai existir do 0 ao 5 também. Porque basta eu colocar esse arco aqui, fazer o caminho assim, né? Do 0 ao 2, e aí depois eu estou emendando aqui nesse caminho do 2 ao 5. Certo? Então basicamente essa vai ser a ideia. Eu vou olhar todos os vizinhos do 0 e vou fazer a chamada recursiva. Falo, ó, me dá todos os vértices alcançáveis a partir de você. Depois eu vou vir para o 3 aqui, que eu vou na ordem crescente, né? Vou vir para o 3 aqui, eu vou falar, me dá todos os vértices alcançáveis a partir de você. Depois, vou vir no 4, me dá todos os vértices, né? Marca aí todos os vértices alcançáveis a partir de você. E aí, beleza, terminou o algoritmo, tá bom? Então a ideia é bem simples. Tá? Só que vamos simular na ordem em que isso é executado, porque uma vez que eu fiz a chamada recursiva, agora eu vou ter que vir aqui para o 2, né? Então vamos continuar a simulação aqui, ó. Agora eu estou no 2, ó, tá vendo que o 2 está circulado como vermelho aqui, né? Então o 0 está vermelho, mas ele está circulado como preto. Então isso significa que lá na pilha de recursão a gente está aqui no 2, tá? Então eu estou no 2 aqui, aí eu estou olhando agora os vizinhos do 2. Aí eu vou fazer a chamada recursiva para o primeiro vizinho do 2. Agora olha aqui em cima, ó. Eu fiz essa chamada recursiva, tá bom? Então agora eu marquei o 1 como alcançado, né, o alcançável, né?
E só que eu fiz a chamada recursiva para ele, então agora eu vou olhar os vizinhos dele, né? Beleza. Só que ele não tem, né? Ele não tem nenhum vizinho. Então aí termina, eu vou olhar todos os vizinhos, não tem nenhum, terminou a chamada recursiva. Aí quando terminar essa chamada recursiva, vai voltar para a chamada recursiva que chamou esse cara aqui, né? Então ele vai voltar para o 2 ali, ó. Voltou para o 2. Agora ele vai olhar o próximo vizinho do 2, que é o 4. Então olhou para o 4. Aí o que, que ele vai fazer? Chamada recursiva para o 4. Tá? Então o 4 vai ficar aqui circulado de vermelho e chamada recursiva para o 4. Beleza, o que, que ele vai fazer? Vai olhar os vizinhos do 4. Tá? Primeiro vizinho do 4 que ele vai olhar, o 1. Tá? A gente vai olhar, poderia olhar em qualquer ordem, mas a gente vai olhar em ordem crescente. Tá? Bom, ele está olhando para esse vizinho, só que como esse vizinho já está marcado como visitado, né? Então eu já fiz uma chamada recursiva aqui para o 1, eu não vou fazer de novo, tá? Então ele assim, ele viu que foi feito, ele não vai fazer outra chamada recursiva, tá? Quando ele viu que o vértice já foi visitado. Aí ele vai pro, por isso que o arco aqui ficou azul, tá bom? Então esse arco azul indica que quando eu olhei para esse vizinho 1 aqui, eu percebi que ele já estava marcado lá como alcançável e aí então eu não fiz a chamada recursiva. Agora, e aí isso vai ser legal também da gente depois na hora de analisar o algoritmo, tá? Esses arcos vermelhos e azuis, depois quando a gente for analisar o algoritmo, eu vou voltar aqui para falar dessas cores aqui, que eu acho que é um argumento aqui válido para a gente olhar aqui o consumo de tempo do algoritmo. Aí tá bom, agora eu tô olhando o 5 aqui com o vizinho do 4, né? Aí ele não foi marcado ainda, então eu vou fazer a chamada recursiva para ele. Fiz a chamada, eu marquei como vermelho, aí agora o que, que eu vou fazer? Eu vou olhar os vizinhos do 5. Aí eu olhei esse vizinho do 5. Aí ele já estava visitado, né? Então esse arco. É isso, que susto, né? Eu pensei que estava errado aqui. Então o arco vai ficar azul, né? Ele já estava visitado, o arco vai ficar azul. Beleza. Aí terminou o 5 aqui. Aí o que, que ele vai fazer? Vai voltar, não tem mais nenhum vizinho, ele vai voltar para a chamada recursiva que chamou ele, que era o 4, certo? Aí o 4 não tem mais nenhum vizinho. Então o que, que ele vai fazer? Vai voltar a chamada recursiva para quem chamou o 4, que foi o 2, né? Então ele vai voltar para o 2. O 2 também não tem mais nenhum vizinho, né? Os vizinhos eu já fiz lá, a chamada recursiva. Então ele vai voltar para quem chamou ele, que é, no caso é o 0. Voltou para o 0, aí ele vai para o próximo vizinho do 0, tá? Que a gente está indo em ordem crescente, então ele vai chamar para o 3 agora. Chamou para o 3. Ah, o 3 ainda não foi marcado como alcançável, então vamos fazer a chamada recursiva para ele. Fizemos a chamada recursiva para ele, então marcou como vermelho. Vou olhar os vizinhos do 3. Aí eu vou para o primeiro vizinho do 3, que é o 4. Né? Aí eu vi que o 4 já está marcado lá, então não vou fazer a chamada recursiva para o 4. Né? Aí o arco vai ficar azul. Aí eu vou para o próximo vizinho do 3, que seria o 5. Né? O 5 está marcado como visitado já, então esse arco vai ficar azul, não vou fazer chamada recursiva para o 5. Acabou, né? O 3 não tem mais vizinhos. Então eu vou voltar a chamada recursiva para quem chamou aqui o 3, que foi o 0, né? Então ele vai voltar para o 0. Aí o 0 ainda tem mais um vizinho que ele não olhou ainda, que é o 4, né? Então ele vai olhar esse vizinho. Aí ele viu que o vizinho já estava marcado lá. Então ele não vai fazer a chamada recursiva, o arco vai ficar azul. Aí o algoritmo terminou. Tá bom? Aí aqui, ó, aqui em cima estava aqui a função recursiva, né? Então aqui ele voltou daquela primeira chamada recursiva que foi feita dentro da função que é a função que acha lá o caminho de S a T, tá bom? Aí eu terminei a função, tá bom? Então é isso que o algoritmo faz. Agora vamos simular ele do 2 para 3, né? Então agora eu quero ver se existe um caminho de 2 para 3. Então vamos lá, eu chamei a função, a origem em 2, o destino em 3. Então de novo, a mesma coisa, o que ele vai fazer? Vai olhar os vizinhos do 2. Então o primeiro vizinho do 2 em ordem crescente é o 1. Desculpa, né? No começo, né, antes dele fazer as chamadas recursivas, ele vai pintar todo mundo dizendo que, né,
não foi alcançado, né? Não é alcançável a partir do 2. Aí ele faz a chamada recursiva para o 2. Aí na chamada recursiva para o 2 ele pinta aqui o 2, dizendo que o 2 é alcançável a partir do 2. Né? E aí ele vai olhar os vizinhos. Né? Aí vai olhar o primeiro vizinho do 2, que é o 1. Aí na chamada viu que, né, o vizinho estava azul, né, não tinha sido marcado ainda, então ele vai fazer a chamada recursiva para o 1. Aí lá na chamada recursiva para o 1 ele vai pintar o 1 de vermelho. Vai olhar os vizinhos do 1. O 1 não tem, né, nenhum arco saindo do 1. Então, beleza, terminou, volta para o 2. Aí vai olhar o próximo vizinho do 2, que é o 4. Aí o 4 ainda não foi, né? Ele ainda está azulzinho. Então faz a chamada recursiva para o 4. Aí nessa chamada ele pintou esse vértice de vermelho. Aí ele vai olhar os vizinhos do 4. Que o primeiro vizinho do 4 é o 1. Né? Aí ele vai ver que o vértice já está pintado. Então ele não vai fazer a chamada recursiva para o 1. E aí a gente vai pintar esse arco de azul. Quando esse negócio é só... aqui para a gente entender o algoritmo, tá? Que lá no código a gente não vai pintar o arco, né? Não vai ter um atributo cor lá do arco que a gente vai colocar vermelho ou azul, tá bom? Não vai ter nenhuma flag desse tipo. Aí ele vai olhar o próximo vizinho do 4, que é o 5. Ah, não foi marcado ainda, então vou fazer a chamada recursiva. Beleza, pintou o 5. Vai olhar os vizinhos do 5, que é o 1. Já foi pintado, então não faz a chamada recursiva, o arco fica azul. Não tem mais nenhum arco saindo do 5, então ele volta para o 4. Não tem mais nenhum arco saindo do 4, volta para o 2. Não tem mais nenhum arco saindo do 2, volta para a função principal lá. Aí nessa função principal, ele vai ver que o 3 não foi marcado, né? Depois que voltou. Ou seja, não tem... Opa, pensei que ia aparecer um slide assim. Não tem o caminho, não tem. Então a conclusão, não tem o caminho, tá bom? Não existe caminho de 2 para 3. Tá bom? Isso por quê, né, pessoal? Porque ó, eu olhei para ter um caminho do 2 para o 3, ele teria que ser, né, assim, eu olhei todos os vizinhos do 2 e aí eu recursivamente eu pedi todos os vértices alcançáveis a partir deles e assim por diante, né? Então não tem, né? Daqui do 2 a única coisa que eu consigo alcançar é o que está em vermelho, tá? Fora do vermelho eu não consigo alcançar, ó. Se você for ver, não tem, só tem uma observação, né, importante da gente olhar aqui, ó. Se você olhar para esses vértices, imagina que eu fazendo um círculo aqui em volta dos vértices vermelhos, né? Aí você vai ver que não tem nenhum arco saindo deles, né? Só tem arco, eu tô falando dos arcos verdes, tá? Então, olhando os arcos verdes, não tem nenhum arco verde saindo de nenhum vértice vermelho. Só tem arco verde entrando nos vértices vermelhos, né? Então eu realmente não tenho saída daqui, eu estou num beco sem saída, tá bom? Então não tem caminho do 2 para o 3. E aqui é bem pintadinho assim, é bem fácil de ver isso, tá bom? Agora se fosse um grafo, né, maior, gigante, e só que eu mostrasse um desenho parecido com esse aqui para você, você ia ficar convencido, né? Agora eu estou argumentando aqui da corretude do algoritmo, né? Porque se eu mostro esse desenho pintado para você, né? E aí eu mostro para você, ó, os arcos verdes, que foram os que eu não pintei, né? Só tem arco verde entrando nos vértices vermelhos, então não é um beco sem saída, você não tem como sair dessa região vermelha aqui e ir para fora dela, porque só tem arco entrando nessa região, não tem nenhum arco saindo dela. Entendeu? Então isso é um certificado de que realmente não tem o caminho que você estava procurando, tá bom? Beleza, agora sim vamos ver o código, né? Bom, lembra que a gente falou, assume que o digrafo vai ter no máximo max v vértices, né? Isso por quê? Porque a alocação do vetor aqui, ela está sendo feita de forma estática, tá? Se a gente estivesse fazendo alocação dinâmica, aí a gente não ia precisar disso, tá? A gente só ia ver aqui quantos vértices tem o digrafo G e alocar o vetor do tamanho do digrafo, tá bom? Isso é mais por uma facilidade de codificação aqui em pouco espaço, tá bom? Então para não ter que ficar usando malloc aqui no meio do código, aí tá feito assim de uma forma mais simples,
tá bom? Mas aí pensa que assim, se você não quer ter esse max v, é só você alocar esse vetor aqui dinamicamente, tá bom? Você olha lá o tamanho do digrafo e aloca o vetor, tá? Que é o vetor que guarda lá se o rótulo, né? Esse LBL aqui é de label, né? Que é o rótulo. O -1 seria o azul e o 0 seria o vermelho, tá bom? Então no começo eu marco todo mundo com azul. E aí depois, deixa eu só ver se ele... Aqui, ó, tá vendo? Até ele usa a cor 0 em vermelho aqui, para ficar mais fácil da gente entender, tá bom? Então o -1 seria o 0. Desculpa, o -1 seria o azul e o 0 seria o vermelho, tá? Então esse aqui ficou, o LBL nessa posição aqui ficou 0 em todos esses vértices aqui, né? Então na posição 2, 1, 4 e 5 ficou 0. E na posição 0 e 3, no final aqui do algoritmo vai ficar -1, tá bom? Então lembra que no começo lá, ó, a primeira coisa que ele faz, ele recebe o digrafo assim, a primeira coisa que ele faz é pintar todo mundo de azul, né? Então isso aqui no código é simplesmente fazer o for colocando -1 em todas as posições aqui, tá bom? Então é isso que faz a primeira parte aqui do código. Aí depois ele faz a chamada recursiva, né? Ele fala assim, ó, pinta aí para mim de vermelho todos os vértices que são alcançáveis a partir do S, tá? Ele faz isso recursivamente, tá bom? E aí a gente, né, assim, a gente acreditando que essa função funciona, até é um trava-língua, né? A função funciona. É um trava-língua isso aqui. Então, assim, assumindo que essa função funciona, quando voltar da linha 3, nesse vetor aqui vai estar -1 nos vértices que não são alcançáveis a partir do S e vai estar 0 nos vértices que são alcançáveis a partir do S, tá bom? Aí fica fácil, né? Para eu saber se existe caminho de S a T, basta eu olhar na posição T. Se tiver -1, significa que eu não consegui pintar de vermelho o vértice T. Então eu vou devolver 0. Vou dizer, ó, não consigo alcançar o T a partir do S. Caso contrário, eu devolvo 1, tá bom? Eu não devolvo -1, tá? Não vamos confundir alhos com bugalhos, tá bom? Então aqui o 0 e o 1 seria como verdadeiro e falso, né? Então o 0 aqui é falso e o 1 aqui é verdadeiro, tá bom? É porque ele está fazendo aqui, o código está feito em C, não em C++, tá? Se fosse C++, a gente colocaria bool, aqui de booleano, né? E aí aqui a gente devolveria falso e aqui devolveria verdadeiro, tá bom? Agora, as constantes que a gente está usando lá, a gente poderia definir também, tá? Que acho que também isso acaba ocupando mais espaço, mas eu acho que o ideal até seria definir uma constante, né? Uma constante assim, não alcançável e alcançável, né? Ou então não visitado e visitado, alguma coisa assim. Ou então azul e vermelho, sei lá, né? O que fosse mais didático aí pra gente, né? Eu acho que eu colocaria azul e vermelho, tá? Porque o que eu adoto como padrão, né? Se eu tenho o algoritmo explicado em algum lugar, é que nem eu fiz com vocês lá quando eu implementei lá o algoritmo das árvores B lá do Cormen, né? Então eu tento seguir a nomenclatura que está lá, né? Então é a mesma coisa, se aqui no slide eu estou usando a cor vermelho e azul para indicar alguma coisa, eu definiria a constante aqui azul, então eu definiria um azul como sendo -1 e o vermelho como sendo 0, para ficar mais claro no código, né? Agora vamos ver a função recursiva aqui, né? Então a primeira coisa que a função... E desculpa, tá, pessoal? Eu faço esses comentários, não é nem no intuito de criticar o código que a gente está vendo aqui, não, mas é no sentido da gente criticar no bom sentido, não jogar pedra, né? Porque criticar às vezes parece uma coisa pejorativa, mas na verdade criticar é fazer uma análise crítica, né? Assim, o que a gente acha, tal daquilo, né? Então acho que é legal quando a gente lê um livro ou vê qualquer material, a gente fazer uma análise, ver que pontos que a gente poderia fazer diferente, sei lá. Enfim, mas não é no sentido de tacar pedras aí no negócio, não, tá? Então agora vamos ver a função, o bom aqui
de dar aula em casa é que eu tô todo jogado aqui, que vocês não estão me vendo, né? Eu tô todo esparramado aqui na cadeira. É, vamos lá. Bom, e eu também assim, né, pessoal, eu gosto de quando eu dou aula lá na sala, eu gosto de interagir mais com vocês, né? Então, às vezes cansa um pouco, né? Só eu ficar falando, e já tá com 50 minutos de aula. É um pouco desgastante ficar falando, e é meio monótono também. Eu gosto de, nem que seja para parar um pouco a aula para fazer algum comentário que não é da aula, né? Puxar algum assunto para fora, só para dar uma relaxada, né? Mas vamos lá. E, bom, então já que eu tô nesse espírito aí de relaxar, uma coisa que eu também queria falar para vocês é que assim, pessoal, se alguém aí da turma tiver passando por algum problema e que afete aqui o desempenho na disciplina e quiser, pode me procurar, tá, pessoal, para colocar a situação, tá? Que a gente, meu, vamos todos aí a gente vai, obviamente, entender o lado de cada um, tá bom? É claro que, meu, eu acho que todo mundo aqui, o intuito, eu acho que de todo mundo deveria ser, né? Tipo assim, vamos tentar manter as coisas o mais dentro da normalidade possível. Mas, sei lá, a gente pode ter vários problemas, né? Familiares, enfim, sabe? De logística mesmo, né? Assim, na minha casa eu não estou conseguindo, tem muitas, sei lá, de repente você mora, a sua família é grande, todo mundo ali, você não consegue, tipo, acompanhar as aulas. Enfim, qualquer problema que você estiver passando, seja ele mais leve ou então mais sério, né? De repente alguém na sua família pegou aí a Covid-19, Deus queira que não, mas enfim, pode acontecer, né? Então assim, ou sei lá, até um aluno meu aqui me falou aí que lá na empresa dele houve uma demissão em massa e tal, um aluno meu de mestrado, né? E ele obviamente ficou bem estressado com a situação e tal. Então assim, a gente sabe que aqui a gente vai obviamente levar em conta essas coisas, então ninguém aqui é robô, né? Então quem estiver passando por algum problema, pessoal, quiser falar comigo, expor a situação, fica à vontade, tá bom? E aí depois a gente vê como faz, tá? Eu estou tentando, assim, enquanto se as coisas continuarem como estão para mim, eu vou tentando manter também as coisas dentro do mais normal possível que eu puder, tá bom? Mas estamos aí, tá? Não achem que a gente tá tocando o barco e não tá nem aí para ninguém, não. Muito pelo contrário, tá bom? Antes de tudo, nós somos seres humanos, né? Beleza? Então tá bom, vamos voltar aqui pro assunto da aula. É, Então, agora a função recursiva, né? Então, o que que essa função vai fazer, né? Então, a primeira coisa que ela faz, ela recebe, né, um vértice V e ela vai ter que visitar todos os vértices que podem ser atingidos a partir de V, tá bom? Então, a primeira coisa que a função faz é marcar o vértice como vermelho, né? Então, assim, se me passou o vértice V, eu falo, ó, o vértice V é alcançável a partir do V, então eu já marco ele como vermelho. E aí depois eu vou olhar todos os vizinhos, né? Então eu vou olhar para todo W, né? Aí eu vou ver se existe esse arco, né, de V para W, tá? É importante não confundir aqui G ADJ WV com V ADJ VW, tá bom? A gente quer um arco saindo de V e indo para W. Então a gente vai olhar na linha V e na coluna W na matriz de adjacência, tá bom? Então, se existir esse arco, né, e o vértice W ele ainda está pintado de azul, ou seja, não fizeram ainda a chamada recursiva para o vértice W, aí eu faço a chamada recursiva para o vértice W, tá bom? Certo? E aí, beleza, né? Bom, como eu já expliquei lá na simulação, eu acho que já está claro aqui, né? Acho que não preciso ficar falando muito mais aqui do código, tá bom? Acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então a simulação eu acho que já deu bastante a ideia do porquê que o algoritmo funciona, né? E aí a fazer o código aqui ficou bem tranquilo nesse caso aqui, né? Tá bom? É, Então, ó, só para a gente visualizar agora
como que ficaria se a gente tivesse chamando aqui, ó, a função para encontrar o caminho de 0 a 1, né? Então, lá, ó, no começo, né, eu fiz aqui, ó, 0 para 1. Aí a primeira chamada recursiva que eu vou fazer vai ser o S vai ser 0, tá bom? Agora vamos ver como que ficam essas chamadas da função R aqui, né? É, a prim... Tá, é porque assim, nessa anotação aqui, ó, o que que ele vai fazer, né? Ele não apareceu aqui, né? O path RG de 0 aqui em cima, né? Tá bom? Também, até porque acho que ficou muito grande aqui, acho que ele quis economizar um pouco de espaço. Nem coube aqui o fecha parênteses aqui do 5, né? Então aqui no começo, né, foi feita a chamada recursiva com 0, tá bom? Aí dentro dessa chamada, lembra que o que a gente faz é olhar todos os arcos que saem do V, né? Então quais são os arcos que saem do 0, né? Então tem o 0, 2, aí ele fez uma chamada recursiva, aí a gente vai usar a indentação aqui para mostrar isso, né? Então ele fez essa chamada recursiva. Aí o 2 fez a chamada recursiva para o 1. Né? Aí do 1 morreu a recursão aqui, porque o 1 não tem vizinho, não tem vértice, não tem arco saindo. Né? Aí ele voltou para cá, né? Para o 2. Né? Aí ele olhou agora o outro arco saindo do 2, né? O 2, 4. Aí ele fez a chamada recursiva para o 4. Aí ele olhou o arco 4, 1 e não fez chamada recursiva. Então aqui seria o arco azul. Né? Aí ele olhou o arco 4, 5. Aí ele fez a chamada recursiva para o 5. Aí lá no 5 ele olhou o arco 5, 1, o 1 já estava visitado, ele não fez chamada recursiva. Aí voltou na recursão, ó, voltou até chegar lá em cima no 0, né? De novo, certo? Porque já tinha visitado, então ele estava no 5, né? Então ele já tinha voltou para o 4, já tinha visitado todo mundo, voltou para o 2, já tinha visitado todo mundo, voltou para o 0, né? Aí olhou o próximo vizinho, em ordem crescente, então é o 3. Então olhou o arco 03, fez a chamada recursiva. Aí nessa aqui, ó, olhou pro, desculpa aqui, né, fez pro 3. Aí olhou pro vizinho 4, já estava visitado, olhou pro vizinho 5, já estava visitado, voltou, né, voltou pro 0. Aí o 0 olhou pro 4, pro próximo vizinho, né? Já estava visitado, não fez chamada recursiva, e aí imprimiu aqui, existe caminho, tá bom? Então é só para a gente visualizar aqui as chamadas recursivas, né? Tudo numa talagada só. Depois a mesma coisa aqui, eu não vou falar, vai que acho que vocês já devem estar até cansando da minha voz, mas aqui é usando essa anotação aqui, né? Agora para procurar caminho do 2 para o 3, né? Então que a gente simulou lá já, né? Do 2 para o 3 e viu que não tinha caminho. A gente viu que ele visitou todos esses vértices aqui, mas o 3 que é bom, ele não conseguiu visitar. Tá bom? Agora só para terminar, né? Qual é o consumo de tempo dessa função? Né? Então, primeiro, vamos olhar para a função principal lá, que é a função encontra caminho, lá, a função caminho. Né? Então, ó, a gente está olhando aqui para a linha 1, 2, 4 e 5 é fácil de ver. Só falta a 3, que é a linha que a gente faz a chamada recursiva. Né? Então, vamos voltar lá nas linhas do código. Ó. Então aqui ó, é fácil ver, né? A primeira linha eu vou passar aqui quantas vezes? Vou passar V vezes, né? Então na linha 1, na linha 2 eu vou passar V vezes. Na linha 3 eu não sei, né? Quantas vezes, porque assim, eu vou passar uma vez só, mas eu não sei quanto que isso aqui vai gastar, né? Depois na linha... vamos fazer assim, pessoal. Primeiro eu vou falar meio por cima, tá? O que que é... Qual que é a complexidade no pior caso, né? Eu vou falar tipo meio por cima e aí depois a gente olha assim detalhado. Porque eu acho que às vezes o por cima é mais fácil de entender do que o detalhado, né? O por cima, se você for ver assim, ó, o que que esse algoritmo faz, né? Ele pinta os vértices, né, de vermelho e na nossa simulação, né, a gente está interpretando que no começo os arcos eram verdes, aí ele pinta o arco de vermelho e depois que ele pintou de vermelho, se ele for fazer a chamada recursiva, né, ele pinta de vermelho e faz a recursiva. Se não, ele pinta de vermelho, não faz a recursiva e pinta de azul.
tá? Então um arco, ele vai ser pintado no máximo 2 vezes, né? Porque você pinta ele uma vez de vermelho, e aí depois você não pinta ele mais, né? Assim, desculpa, você pinta ele de vermelho e aí você pode fazer a chamada recursiva. Aí depois, se você pintou de vermelho, não fez, pinta de azul, esse arco você não vai olhar mais, tá? Então, não importa que cor que você pintou, né? Tipo assim, se eu pintei esse arco de vermelho, né? E não vou mais pintar ele, depois eu não vou pintar ele de vermelho de novo, eu não vou visitar esse arco de novo, né? E a mesma coisa quando eu pinto de azul, eu não vou pintar ele de azul de novo. Então eu pinto cada arco no máximo 2 vezes, né? E o vértice eu pinto ele no máximo uma vez, tá? Então, né? Porque quando ele já está vermelho, né? Aqui no caso o vértice já está vermelho, eu não faço a chamada recursiva para ele, eu não vou pintar ele de novo. Então, se eu vou pintar o vértice no máximo uma vez e vou pintar cada arco no máximo uma vez, qual vai ser o consumo de tempo, né? Ele seria no máximo o número de vértices mais o número de arcos, né? E aí a gente viu que um grafo denso ele vai ter na ordem de v ao quadrado arcos. Então, no pior caso, esse algoritmo vai ser v ao quadrado, tá bom? Agora, isso assim, então, olhando só para o geral aqui, na verdade eu acho que eu acabei o geral não vai ajudar a gente a analisar o algoritmo, né? Agora eu estou vendo aqui que o geral, na verdade, nesse caso, eu me dei mal aqui na minha estratégia, né? Porque nesse caso aqui, tem que olhar o código, tá? Por quê? Porque olhando a ideia geral, eu poderia dizer que o consumo de tempo desse algoritmo é O de V mais A. Que é assim, eu vou pintar cada vértice no máximo uma vez, vou pintar cada arco no máximo 2 vezes, então vai ser O de V mais A. Aí se o grafo for denso, ele tiver muitos arcos, isso no final das contas vai dar V ao quadrado. Mas se o grafo fosse esparso, no final das contas ele poderia ter uma quantidade proporcional a V, né, de arcos, se ele tivesse poucos arcos. Vamos supor, ele tem 10 vezes V arcos. Então ele seria O de V e não O de V ao quadrado, tá? Isso eu estou falando olhando para o geral, tá? Só que agora, se a gente olhar no código, como a gente está fazendo usando matriz de adjacência, esse código ele vai gastar V ao quadrado, né? Mesmo para grafo esparso, tá bom? Mesmo para um grafo esparso ele pode gastar V ao quadrado, porque enfim, para ele descobrir se tem, então assim, né? Porque ó, aqui eu tenho 2 arcos só, né? Mas eu não vou tipo gastar 2 iterações aqui para olhar esses 2 arcos. Eu vou ter que fazer um for, olhar todos os vértices e ver se tem ou não tem um arco saindo, né, do 4. Então eu acabo, tipo, para todo vértice que eu visito, eu vou ter que olhar todos os outros vértices para ver se tem um arco saindo desse vértice e indo para o outro. Esse é o problema, tá? Se a gente tivesse feito usando outra estrutura que a gente vai ver nas aulas, nas próximas aulas, aí eu poderia melhorar o consumo de tempo desse algoritmo, tá bom? Então eu peço desculpas aqui, pessoal, porque eu fui numa direção e depois eu me arrependi. Então vamos fazer a análise olhando para o código mesmo, né? Então vamos voltar lá no código. Então aqui, ó, essa linha é fácil ver que é V vezes que eu vou gastar aqui. Nessa linha 2 aqui também, né? Depois a linha 3 eu não sei. A linha 4 é uma vez só, né? E a linha 5 também, né? Eu vou gastar no máximo uma vez a linha 4 e a 5. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Certo? Ó, então bateu aqui com o que eu falei, né? Agora vamos olhar para o consumo de tempo da função recursiva, né? Então a função recursiva, ó, quantas vezes eu vou executar essa linha? Isso eu estou falando agora, pessoal, em todas as chamadas recursivas, tá? Não vou analisar uma chamada recursiva só. Então, assim, ao longo de toda a execução, quantas vezes eu vou executar a linha 1, né? Eu vou executar V vezes, certo? Porque esse aqui é o momento em que eu pinto um vértice de vermelho. E quantas vezes eu posso fazer isso? Uma vez para cada vértice. Tá? Lembra que quando o vértice já está pintado, quando o vértice não está pintado, aí eu faço a chamada. Ou seja, se o vértice já está pintado,
eu não faço a chamada recursiva. Então, nunca que eu fizer essa chamada recursiva, eu vou pintar um cara que já estava pintado. Então, isso aqui eu vou pintar no máximo uma vez para cada vértice. Então, essa linha eu vou gastar O de V, né? No máximo V vezes ela vai ser executada. E aqui a gente vai fazer tudo O, tá? Aqui não tem como falar teta, né? Aqui, ó, a linha 2, quantas vezes eu vou executar essa linha? Bom, toda vez que eu cair nessa linha, eu vou executar V vezes. Eu vou executar teta de V toda vez que eu cair nessa linha, né? Só que quantas vezes eu vou cair nessa linha? Bom, depende de quantas chamadas recursivas eu vou fazer, mas eu acabei de argumentar aqui que eu vou fazer no máximo V chamadas recursivas. Então essa linha vai ser O de V ao quadrado, porque ela vai ser... Eu não sei como que ele escreveu lá, mas eu chutaria que lá está escrito O de V vezes teta de V. Vamos ver se eu chutei certo, vai. Ele já botou, ele colocou menor, tá, ele não fez do jeito que eu falei, né? Porque ele colocou assim, menor ou igual a V vezes V mais 1, né? Que aí daria O de V ao quadrado. Mas se eu fosse anotar isso como, que ele colocou menor ou igual, tá? Então, se a gente fosse, em vez de colocar menor ou igual, colocar com notação assintótica, a gente colocaria, eu errei de novo, né? Errei não, né? Me dei mal de novo. Mas tudo bem, eu espero que vocês estejam entendendo que o que eu estou falando não está errado, tá? Porque assim, eu sei que com certeza toda vez que eu executar aquela linha vai dar teta de V, mas eu não sei quantas vezes eu vou executar aquela linha. Então eu vou dizer que eu vou executar aquela linha O de vezes, O de V vezes. De novo, é outra trava-língua, né? V vezes. O de V vezes, né? Eu vou executar aquela linha. E aí, quando eu faço O de V vezes teta de V, aí vai ficar O de V ao quadrado, né? Certo? Eu estou supondo que vocês estão confortáveis com notação assintótica, né? Então lembra que o O é um limitante superior. O teta, ele é um limitante superior e inferior também, tá? Então ele é justo, né? O O é meio que um chute por cima, né? Se você, no pior caso, você vai chegar naquilo. Agora, na verdade, assim, né? Falando agora mais precisamente, né? O O, ele é só um chute por cima, não nem significa que você vai atingir aquilo alguma vez, né? Mas geralmente o que a gente, quando a gente analisa os algoritmos, a gente dá um chute por cima, mas obviamente a gente quer dar o melhor chute possível. Então a gente vai dar um chute que em algum momento a gente alcança aquilo, né? Porque senão eu vou falar que esse algoritmo é O de V à quinta. E tá certo falar que ele é O de V à quinta, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero olhar eu quero colocar o menor expoente aqui, né? Então se eu posso colocar O de V ao quadrado, eu não vou colocar O de V à quinta, né? Então, enfim, então no pior caso, pode ser que ele chegue aí a V ao quadrado. Beleza, vamos voltar para o código lá. Então assim, né? Então a gente viu lá que essa função ela vai ser chamada no máximo V vezes, e aí para cada uma dessas V vezes, quando ela for chamada, aí essa linha vai executar V vezes, essa linha vai executar V vezes, aí tem o V mais um lá, né? Porque assim, é só para ser um pouquinho mais exato, né? Que é assim, a última vez que eu entro num laço é quando eu incrementei isso aqui e ficou o W ficou igual a V, né? E aí falhou a condição de parada do laço. Por isso que ele põe aquele V mais um lá, tá? Mas em notação assintótica isso não vai fazer muita diferença. Então quando ele entra V vezes na linha 3 é porque ele entrou V mais uma vezes na linha 2, certo? Só estou falando aqui para, enfim, são os detalhezinhos, né? Beleza. Aí essa linha então vai ser executada V vezes para cada uma das vezes que eu executar essa função. Então ela também vai ser V ao quadrado. Aí a de baixo vai depender de se eu entrei na de cima, né? Então essa aqui, mas também é a mesma coisa, né? Vamos olhar o pior caso. Então no pior caso, ela também vai ser executada V vezes para cada uma das chamadas. Então ela também vai ser V ao quadrado, tá bom? Então, e aí, ops, cadê? Tá aqui, né? E aí,
Então, V ao quadrado e V ao quadrado. Aí aqui na linha 5, né, que é quantas vezes eu vou fazer a chamada recursiva aqui, ó. Né? Então a gente viu que essa chamada recursiva ela só é feita quando o vértice ainda está azul, né? Quando ele ainda não foi visitado. Então eu vou fazer essa chamada no máximo V vezes. Então essa linha aqui vai ser executada no máximo V vezes, certo? Cadê? Tá aqui, no máximo V vezes. Aí somando tudo aí, ó, né, 3 vezes O de V, desculpa, 2 vezes O de V mais 3 vezes O de V ao quadrado vai dar O de V ao quadrado. Fazer conta com notação assintótica é uma delícia, né? Certo? Então, conclusão. O consumo de tempo da função path R, metade em inglês, metade em português, né? Daquela função recursiva lá, que aliás não era com P minúsculo, não? Agora eu fiquei confuso aqui. Era com P minúsculo, tá? Apareceu com P maiúsculo aqui. Então, o consumo de tempo é O de V ao quadrado e o consumo de tempo da função lá do caminho também é O de V ao quadrado, tá bom? Beleza? Aí é essa a conclusão da aula, tá bom? Então a gente fez o algoritmo para decidir, né? Então ele só decide, ele não mostra o caminho, ele não imprime o caminho, nada. Ele só decide, ele conta lá para você se existe ou não existe um caminho de S a T num digrafo G. Tá bom, pessoal? Dúvidas é só colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Abraços. Tchau, tchau.